Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Are you ready? Are you ready for the Word? Listen to this. Then I want you to let it sink down. Listen closely. Vocês estão prontos? Estão prontos para a palavra? Ouçam isto. Depois quero que a deixem se aprofundar. Ouçam atenciosamente. For by one offering, not year by year, not revival after revival, not meeting after meeting, not day after day, but by one offering, He has Perfected. He has. Porque com uma só oblação, não anualmente, não reavivamento após reavivamento, não reunião após reunião, não dia após dia, mas com uma só oblação, APERFEI, C cedilha, OOU. Eles aperfeiçoaram, Ele aperfeiçoou. By one offering, He has perfected. That's God's requirement. Forever them that are sanctified. Com uma só oblação, aperfeiçoou. Esse é o requisito de Deus para sempre os que são santificados. There you are. That's the answer to the death of Christ. That's the answer to Calvary. He absolutely, with His own blood, purchased our sins and perfected forever His believers. Aí está. Esta é a resposta para a morte de Cristo. Esta é a resposta para o Calvário. Ele, absolutamente, com seu próprio sangue, comprou nossos pecados e aperfeiçoou para sempre seus crentes. Therefore, in Christ we stand blameless, perfected in the presence of God Almighty. Assim sendo, em Cristo nos encontramos sem culpa, aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. We are underprivileged people with our own doctrines. We are being taught that we have to get up to a certain place. We have to do a certain thing. No, my brother, it's nothing you've done, it's what God did for you. Nós somos um povo desprivilegiado com nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos de chegar a certo ponto, temos de fazer certa coisa. Não, meu irmão, não é nada que você tenha feito, é o que Deus fez por você. We are now, if we are justified by faith, we are perfected forever in the presence of God. Nós estamos agora, se fomos justificados pela fé, estamos aperfeiçoados para sempre na presença de Deus. Then Jesus said, "Be ye therefore perfect." Then it was perfected forever. God, through the death of Christ,
1900 years ago today perfected the believer that he foresaw before the foundation of the world forever. Então Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos. Então foi aperfeiçoado para sempre. Deus, através da morte de Cristo, 1900 anos atrás, hoje, aperfeiçoou o crente que ele anteviu antes da fundação do mundo para sempre. And those who he has called, he has justified. Those who he foreknew, he has called. Those who he has called, he has justified. Those who he has justified, he has already glorified. He has perfected his believers. E aqueles que ele chamou, ele justificou. Aqueles que antes conheceu, ele chamou. Aqueles os quais ele chamou, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele já glorificou. Ele aperfeiçoou seus crentes. Now, let's go back now to the first verse. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, can never, with those sacrifices which were offered year by year continually, make the comer unto perfect. Agora observem, voltemos agora ao primeiro versículo. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata dessas coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. What's perfect's what we're talking about. For then they should not have ceased to be offered, because that the worshiper once purged would have no more conscience of sin. Observem, aperfeiçoar é do que estamos falando. Doutra maneira, não teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez o adorador nunca mais teria consciência de pecado. What do you mean? The word conscience there in right interpretation is desire. And if a man comes a worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ and says, "Oh Lord God, there's nothing in me that can atone, but I'm wholly depending on you." O que você quer dizer? A palavra consciência ali e a interpretação correta é desejo. E se um homem vem, o adorador, corretamente diante de Cristo, vendo seu sofrimento, e ele se oferece a Cristo e diz: ó Senhor Deus, não há nada em mim que possa expiar, mas estou inteiramente dependendo de Ti. Then that Holy Spirit comes into the human heart, the very sin question settled forever. For every desire of sin has been taken from you. Então aquele Espírito Santo entra no coração humano. A questão do pecado propriamente dita é resolvida para sempre, pois cada desejo de pecado é tirado de você. For if the law could have done that, then sacrifices would not have ceased. But being that it could not do it, Christ had to die to make us perfect. Pois se a lei pudesse ter feito isso, aqueles sacrifícios não teriam de cessar. Mas, sendo que ela não podia fazê-lo, Cristo teve de morrer para nos tornar perfeitos. Friends, there is so many things that we could say tonight about the perfection. We are always trying to gouge the eyes out of somebody else to make ourselves just a little holier than they are. Amigos, há tantas coisas que poderíamos dizer esta noite sobre a perfeição. Estamos sempre tentando arrancar os olhos do outro para nos tornar um pouco mais santos do que eles. But if we only looked at the picture, it's only God's grace that we are what we are. Mas se apenas olharmos para o quadro, é só pela graça de Deus que nós somos o que somos. Here some time ago, I learned a lesson the hard way.
I was having a meeting down in Ohio, and I was staying out in the country because of the masses. I could not stay in the city. Algum tempo atrás, aqui em Ohio, eu aprendi uma lição da maneira difícil. Eu estava realizando um encontro lá em Ohio e estava ficando fora da área urbana. Por causa da multidão, eu não podia ficar na cidade. We'd been eating at a little Dunkard restaurant, and such lovely little waitresses, decently dressed and clean as they could be, very ladylike, waited on us. Nós comíamos em um pequeno restaurante de uns Dunkards e umas garçonetes tão amáveis e decentemente vestidas e o mais limpas possível que comportavam-se como damas nos serviam. It was a little spot of heaven to eat in such a place. Their kitchen was spick and span. And on Sunday they closed up and they went to their church. Era um pedacinho do céu comer em tal lugar. A cozinha deles era limpíssima. E no domingo eles fecharam e foram à sua igreja. I got a little hungry. I was going to preach Sunday afternoon. And I went over to an ordinary little, just a common little American restaurant to get something to eat. Eu fiquei com um pouco de fome. Eu ia pregar no domingo à tarde e fui a um pequeno restaurante de pratos americanos comuns para comer alguma coisa. And when I walked in the door, what did I hear but a slot machine going? And was standing there a man of my age, which perhaps was a married man, with his arm around a woman playing a slot machine. E quando entrei, o que eu ouvi não foi menos do que um caça-níqueis funcionando. E havia um homem da minha idade em pé, o qual talvez fosse um homem casado, abraçando uma mulher, jogando em um caça-níqueis. Our very law, the protection of our righteousness, of our goods, was standing there violating a thing that he is supposed to be protecting because it's illegal to gamble in Ohio. Playing a slot machine. A nossa própria lei, a proteção da nossa justiça, dos nossos bens, encontrava-se ali violando uma coisa que ele devia estar protegendo, porque é ilegal jogar em Ohio, jogando num caça-níqueis. And I turned and looked towards the back of the building. There was a bunch of teenage boys in an old rock and roll records on the machine playing. E me virei e olhei para a parte de trás do edifício. Ali estava um grupo de garotos adolescentes e um disquinho de rock and roll na máquina tocando. A young lady of about 18 years old, very neatly in her anatomy as a woman, but she was standing there with her dress hanging low in the front. Uma jovem de uns 18 anos, nitidamente abaixo de sua anatomia como mulher, mas ela estava parada ali com seu vestido decotado na frente. And one of those boys with his hands on the girl where they did not belong, and they were smoking and drinking. And I thought, oh God, how can you stand it? E um daqueles garotos com as mãos na menina, onde elas não deveriam estar. E eles estavam fumando e bebendo. E pensei, oh Deus, como pode suportar isto? And I looked over to my right when I heard someone make out a big groan. And there sat an aged woman, probably 60 years or 70 years old. She had on those little old vulgar clothes, just about halfway up her limbs. And her poor old wrinkled flesh was just as flabby as it could be. E olhei à minha direita quando ouvi alguém soltar um grande gemido. E havia uma mulher de idade sentada, provavelmente de 60 ou 70 anos. Ela estava usando essas velhas roupinhas vulgares, quase pela metade de seus membros, e sua pobre carne enrugada estava tão flácida como podia. And she had on this here lip makeup and a great big purple thing on the side of her face painted.
E ela estava usando essa pintura de lábio e uma grande coisa roxa no lado do seu rosto, pintado. A little pair of shoes on sandals with purple toenails painted, purple fingernails painted, and her hair was cut real short and curled up and dyed blue. And I looked at her. Usando uns sapatinhos, sandálias, com as unhas dos pés roxas pintadas, as unhas das mãos roxas pintadas, e seu cabelo estava cortado bem curto e enrolado e tingido de azul. E eu olhei para ela. And across the table sat two men drunk. One of them, it was summertime with a big old army overcoat on, with a gray scarf wrapped around his neck, and whiskers all over his face, belching and going on. E do outro lado da mesa estavam dois homens sentados, bêbados. Um deles era verão, usando um grande e velho sobretudo do exército com um cachecol cinza enrolado no pescoço e barbudo, arrotando e agindo assim. And they excused themselves, the man did, from her, and started walking out like this to the restroom. E eles pediram licença, os homens pediram a ela, e começaram a sair assim para o banheiro. I stood there and I said, God, why don't you destroy the whole thing? Why don't you just sink it beneath the earth? I said, is my little Sarah and Rebecca going to have to grow up under such stuff as that? Eu fiquei ali e disse, Deus, por que tu não destróis tudo isto? Por que não afundas isto na terra? Eu disse, terão as minhas pequenas Sara e Rebeca de crescer sob tal coisa assim? I said, how can you, God, in your great holiness, ever stand to look at such a thing like that and not send an earthquake and sink it? Eu disse, como podes tu, Deus, em tua grande santidade, suportar olhar para uma coisa assim e não enviar um terremoto e afundar isso? And as I was standing there condemning the woman, as I stepped back behind the door. I felt the Spirit of God come to me. And I stepped behind the door and I seen like something whirling. And when it was in the vision, it was a world turning around and around. E enquanto me encontrava ali, condenando a mulher como eu estava, eu fui para trás da porta, senti o Espírito de Deus vir a mim e fui para trás da porta. E vi alguma coisa que parecia estar rodopiando, e enquanto estava na visão, isso era o mundo dando voltas e mais voltas. And as I noticed, around the world was a scarlet streak around the world. And as I got to the world, I seen myself just a little boy doing things that I ought not to do. E enquanto eu observava, ao redor do mundo havia uma faixa escarlate ao redor do mundo. E quando me aproximei do mundo, eu vi a mim mesmo, ainda menininho, fazendo coisas que não deveria fazer. Maybe not like that, but it was sin. And every time I did anything, I seen that great black shadow go towards heaven, which God would have killed me at that minute. Talvez não algo assim, mas era pecado. E cada vez que eu fazia algo, eu via aquela grande sombra negra ir em direção ao céu. Pelo que Deus teria me matado naquele minuto. Then I seen standing between me and God stood that perfect sacrifice. I seen him standing there with the thorns on his head and the spit hanging on his face. Então eu vi, encontrava-se entre eu e Deus, encontrava-se aquele sacrifício perfeito. Eu o vi ali de pé, com os espinhos em sua cabeça e o cuspe pendurado em sua face. And every time my sins would start towards God, he'd reach out and catch it
like the bumper on the car, He was protecting me from death. E cada vez que meus pecados começavam a ir na direção de Deus, Ele o alcançava e o pegava como o para-choque no carro. Ele estava me protegendo da morte. And every time I do anything wrong, God would have killed me. Certainly His holiness requires it. His law requires it. E cada vez que eu fazia qualquer coisa errada, Deus teria me matado, certamente. Sua santidade requer isto. Sua lei requer isto. And every time I do anything or you do anything, the blood of Jesus Christ acts like a bumper. And I seen that scarlet streak meant that the blood still holds the earth. E cada vez que eu fazia qualquer coisa, ou que você faz qualquer coisa, o sangue de Jesus Cristo age como um para-choque. E vi que aquela faixa escarlate significava que, então, que o sangue ainda protege a terra. And as I stood looking, I got a little closer to Him as I noticed Him. Now I could hear Him say, Father, forgive him, he doesn't know what he's doing. E enquanto me encontrava olhando, eu me aproximei dele enquanto o observava e pude ouvi-lo dizer, Pai, perdoa-o, ele não sabe o que está fazendo. And I looked down and there laid a book. And there's a recording angel there. And standing by his side, and every time I sinned, it was put out on the book, and my name was on it. E olhei para baixo, e havia um livro, e ali havia um anjo registrando e em pé ao seu lado, e toda vez que eu pecava, era colocado no livro, e meu nome estava nele. And I realized that someday that blood streak would be lifted and I'd have to stand in the presence of God with my sinful life. But I seen by His mercy He was holding off my judgment. E percebi que algum dia aquela faixa de sangue seria tirada e eu teria de ficar na presença de Deus com a minha vida pecaminosa. Mas eu vi, por sua misericórdia, que ele refreava o meu julgamento. I went to Him humbly. I knelt on my knees and I said, Oh, Jesus, Thou Son of God, I am unworthy to come in Your presence. But will You please forgive me for what I have done? E fui a ele humildemente, ajoelhei-me e disse, Oh, Jesus, Tu, Filho de Deus, sou indigno de vir à Tua presença. Mas, por favor, não me perdoas pelo que tenho feito? He touched his side with his hand, took the old book and wrote pardon on it, throwed it back behind him, and my sins were gone. Ele tocou o seu lado com a mão, pegou o velho livro e escreveu perdoado nele. Atirou-o para trás de si e meus pecados desapareceram. Amen. Then he looked me stern in the face. He said, Now I have forgiven you, but you want to condemn her. Then I seen what it meant. Então ele olhou-me com expressão severa, disse, agora eu o perdoei, mas você quer condená-la. Então eu vi o que aquilo queria dizer. As I come out of the vision, I walked over to her. I said, How do you do? She was drinking. She looked up at me and she said, Oh, hello. I said, Could I sit down? She said, I have company. I said, I don't mean it in that way, lady. I just want to speak to you a minute. She said, Be seated. Assim que saí da visão, eu me aproximei dela, disse, como está? Ela estava bebendo. Ela olhou para cima em minha direção e disse, olá. Eu disse, poderia me sentar? Ela disse, estou acompanhada. Eu disse,
não foi essa a minha intenção, senhora. Quero apenas falar com a senhora por um minuto. Ela disse, sente-se. And I said, lady, just a few minutes ago, standing there behind that door, I began to tell her, and as I began to look, the tears began to run down her cheeks. E eu disse, senhora, poucos minutos atrás, ali de pé atrás daquela porta, eu comecei a lhe contar. E quando notei, as lágrimas começaram a correr por seu rosto. And she told me, I said, lady, you don't mean to do these things. Jesus died and the judgments of God is held off by His blood. You don't mean to do this. E ela me disse, eu disse, a senhora realmente não quer fazer estas coisas. Jesus morreu e o juízo de Deus está refreado por seu sangue. A senhora não tem desejo de fazer isto. And she said, no, sir. She said, my father was a deacon in church. I was raised in a Christian home. My husband and I were charter members and lived a Christian life. E ela disse, não, senhor. Disse, meu pai era diácono na igreja. Eu fui criada em um lar cristão. Meu marido e eu éramos membros fundadores e vivíamos uma vida cristã. She began to tell me after his death, she had 2 young girls and she went astray. And how the girls had left her and she had thrown her life away and she thought there was no more hope for her. Ela começou a me contar que, após a morte dele, ela tinha 2 mocinhas e ela se desviou. E como as meninas a tinham deixado, e ela tinha jogado sua vida fora. E ela pensava que não havia mais esperança para si. I said, God, be merciful. Those who He has foreknew, He has called. Amen. She said, are you Reverend Branham from there? I said, I am. Mas eu disse, Deus, sê misericordioso. Aqueles que Ele dantes conheceu, Ele os chamou. Ela disse, o senhor é o reverendo Branham de lá? Eu disse, sou. She said, I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said, do you think there would be a chance for me? I said, Jesus has His arms stretched out waiting for you to come, lady. Amen. Ela disse, estou envergonhada de mim mesma por estar sentada aqui desta maneira. Disse, o senhor acha que haveria uma chance para mim? Eu disse, Jesus está com seus braços estendidos, esperando que a senhora venha. And the other people began to take up. And I said, would you walk out here on this floor with me? She said, I will, sir. E as outras pessoas começaram a se interessar, e eu disse, a senhora sairia e viria aqui neste assoalho comigo? Ela disse, eu irei, senhor. I took her by the hand. I said, you're about the age of my mother. Would you kneel there with me on the floor? And there in the floor we broke up that place that afternoon to an old-fashioned meeting. Eu a tomei pela mão. Disse, a senhora tem aproximadamente a idade da minha mãe. A senhora se ajoelharia comigo aqui neste assoalho? E ali no assoalho, nós transformamos aquele lugar aquela tarde em um culto à moda antiga. And God saved that woman by His grace. Amen. She dressed herself and come to the meeting, and as far as I know, living a Christian life tonight. E Deus salvou aquela mulher pela sua graça. Ela se vestiu e veio à reunião e que eu saiba, está vivendo uma vida cristã esta noite. Amen. What is it? Oh, God requires perfection. He requires your repentance. He requires your loyalty to Him. Que é isto? Oh, Deus requer perfeição. Ele requer o seu arrependimento. Ele requer sua fidelidade para com Ele. But He's looking tonight, no matter how much you sin,
how little or how much you are still a sinner and cannot get in no other way but by Jesus Christ, God's all-sufficient sacrifice, and in Him you are perfected forever. Mas Ele está olhando esta noite. Não importa o quanto você tenha pecado, quanto de menos ou quanto de mais, você ainda é pecador e não pode entrar de nenhuma outra maneira, exceto por Jesus Cristo, o sacrifício todo suficiente de Deus, e nele você é aperfeiçoado para todo o sempre. Think of it. It's not nothing you do. It's not new pages you turn. It's not a new life you start. It's a confession of your wrong and God's grace to you that brings you to perfection, and then you are perfected in Jesus Christ. Pense nisso. Não é nada que você faça. Não são novas páginas que você vire. Não é uma nova vida que você comece. É uma confissão do seu erro e a graça de Deus para com você. Isso o traz à perfeição. E então você é aperfeiçoado em Jesus Cristo. I trust tonight, friend of mine, while we're here at this great crucial moment now, when decisions must be made, after hearing this story, you might have never heard it before. Espero esta noite, meu amigo, enquanto estamos aqui neste grande e crucial momento agora, quando decisões devem ser tomadas após ouvir esta história. Você pode nunca tê-la ouvido antes. But you can't go out one of those doors the same person you come in. You must go out better or worse. Mas você não pode sair por uma destas portas sendo a mesma pessoa que entrou. Você deve sair melhor ou pior. And while we bow our heads just a moment, I want you to think mightily about it. What about your soul tonight? Jesus Christ died for you. E enquanto inclinamos a cabeça apenas um momento, quero que você pense seriamente sobre isto. E como está a sua alma esta noite? Jesus Cristo morreu por você. You say, Brother Branham, when I can quit smoking, when I can quit drinking, when I can straighten this thing up, I'll do it. Oh, it will never be done right. You'll never be able to do it. Você diz, irmão Branham, quando conseguir parar de fumar, quando conseguir parar de beber, quando conseguir endireitar tal coisa, eu farei isso. Oh, isto nunca será feito corretamente. Você nunca conseguirá fazê-lo. Why don't you just come the way you are and by faith go to that stream, thy flowing wounds supplied, then redeeming love to be your theme, and shall be till you die. Por que não vem da maneira que está? E por fé vá até aquela corrente que as suas feridas abertas suprem, para que então o amor redentor seja seu tema, e seja até você morrer. Why take a substitute? Why try to get in by your church? Why try to come in because you quit drinking or quit lying? Come by the way of perfection. For by one sacrifice He has perfected forever those that are sanctified. Por que aceitar um substituto? Por que tentar entrar através da sua igreja? Por que tentar vir por parar de beber ou de mentir? Venha pelo caminho da perfeição, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. How do I get sanctified? Confess your sins in the presence of the blood of Jesus, and the life that comes from that blood comes back to the worshiper and sanctifies him from the desires of the things of the world. Como sou santificado? Confesse seus pecados na presença do sangue de Jesus, e a vida que vem daquele sangue retorna ao adorador e o santifica dos desejos das coisas do mundo. For by that all-sufficient sacrifice, He has
sanctified us, one Spirit, we are all baptized into one body. Pois por aquele todo suficiente sacrifício, ele nos santificou, um Espírito, nós somos todos batizados em um corpo. Now there's no condemnation to them which are in Christ Jesus, to them that walk not after the flesh, but the Spirit. Agora, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que caminham não segundo a carne, mas segundo o Espírito. If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for the flesh, the sacrifice hasn't been sufficiently applied to you. But the worshiper, once purged, has no more desire of sin. Se está tentando caminhar pelo Espírito e ainda desejando a carne, o sacrifício ainda não foi suficientemente aplicado a você. Mas o adorador, uma vez purificado, não tem mais desejo do pecado. That was Calvary. It isn't a place to sell flowers or a little place to do this or that. It was a place where God and man were reconciled. Isso foi o Calvário. Não é um lugar para se vender flores ou um pequeno lugar para se fazer isto ou aquilo. Foi um lugar onde Deus e o homem foram reconciliados. It was a place where peace and perfect safety was brought to mankind. Can you go with me tonight, my sinner friend, to Calvary? Foi um lugar onde paz e perfeita segurança foram trazidas à raça humana. Você pode ir comigo esta noite, meu amigo pecador, ao Calvário. And by faith apply this blood to your own soul and let the Holy Ghost come and sanctify you by His great sacrifice. E pela fé aplicar este sangue à sua própria alma e deixar o Espírito Santo vir e santificá-lo por seu grande sacrifício. Before we pray, would you raise your hand to God and say, be merciful to me, God. I now confess all my sins upon this Good Friday night. And I appreciate the great suffering that Christ did for me. Antes de orarmos, você levantaria a mão a Deus e diria, sê misericordioso comigo, Deus. Eu agora confesso todos os meus pecados nesta noite de Sexta-feira Santa. E agradeço o grande sofrimento pelo qual Cristo passou por mim. I now surrender my own will, my own motives and everything to follow you from this day henceforth. Will you raise your hand and say, remember me, Brother Branham, in prayer? That's the decision of my heart. Eu agora rendo minha própria vontade, meus próprios motivos e tudo o mais para seguir-te deste dia em diante. Você levantaria a mão, diria, lembre-se de mim, irmão Branham, em oração. Esta é a decisão do meu coração. Is there any, this great night, while we wait just a moment, over here on my right-hand side, surely there's one along there. Are you ashamed of your sins? Há alguém esta grande noite, enquanto esperamos um momentinho. Aqui do meu lado direito, certamente há alguém por ali. Vocês estão envergonhados de seus pecados? Are you ashamed of what you've done? The world tonight is looking for heroes. And it has heroes, physically speaking. Estão envergonhados do que tem feito? O mundo, esta noite, está procurando por heróis. E tem heróis, fisicamente falando. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and He walks with me and talks with me along life's narrow way.
The trumpet of the Lord shall sound, and